Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Faria Mapa. E hoje estou muito feliz de estar recebendo aqui nessa temporada, que é a segunda temporada que está sendo gravada no Congresso de Direito Previdenciário do IEPREV, a maravilhosa Gisele Kravchichin. Doutora, estou muito feliz, eu já queria te receber desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, o seu nome tá, não preciso receber, doutora. Você é uma inspiração para nós, mulheres previdenciárias. Não é à toa que a gente estava ali fora e toda hora cheia uma pessoa querendo conversar, querendo tirar uma foto, porque você tem uma luz, assim, que transcende a sua imagem, transcende o que você fala, você emana coisas boas. E você é uma inspiração para todas nós, mulheres do previdenciário. E desde o início que a gente teve a ideia, né, do podcast, que foi levar informação gratuita, foi levar informação de qualidade, eu sempre prisei por dar espaço para mulheres potentes como você, inspiradoras, para que inspirem também outras mulheres. Nós somos a maioria no direito previdenciário, na advocacia previdenciária, nós mulheres somos a maioria. Aqui no Congresso, a maioria das congressistas, então a gente vê mulheres cada vez mais estudando, evoluindo, e temos que ocupar esses espaços. Então, estou muito feliz por recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Eu fico muito feliz com o convite, feliz de a gente poder estar junto aqui conversando. E muito obrigada também pelo carinho, pelas palavras inspiradoras, porque eu acho que aquilo que a gente entrega, né, também volta pra gente. Então, obrigada pelo carinho, por me trazer esse aconchego, esse acolhimento. Muito obrigada. Não, e você está à frente também do instituto, o IBDP, que é muito importante e que tem toda essa relação com o previdenciário, essa defesa do direito social, que é tão caro para o Brasil, né? Um Brasil continental e de uma desigualdade muito flagrante. Então, desenvolve esse trabalho belíssimo também junto ao Instituto. Então, fico muito feliz de poder sempre estar contando com a sua colaboração, estar sempre junto, IEPREV, caminhando junto, sempre havendo essa troca. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. E que privilégio é consolidar a sua palestra. Acabou de fazer uma palestra brilhante aqui no Congresso. E vamos dar a oportunidade para quem não esteve aqui ou quem esteve e por acaso perdeu alguma coisinha, poder voltar e recuperar essa temática tão importante que é o tema 1124. Vamos falar o que é isso, né? O que é essa prova nova, o que é esse documento novo. Tenho certeza que vai enriquecer muito a advocacia e contribuir para o dia a dia dos colegas também com essa temática, né? Sim, eu gostei muito do tema, porque acho que é uma problemática que a gente tem vivido muito no direito previdenciário atualmente, que é a questão do documento novo, da prova nova, os efeitos financeiros que eles trazem, né? Então, isso tem sobrestado muito o processo em razão do tema 1124. A gente sabe que o tema começou para discutir os efeitos financeiros, então já pressupondo que a ação poderia continuar, mas no meio do caminho, a controvérsia, né, a temática a ser discutida, ela foi ampliada, então foi incluída a questão do interesse de agir, o que pode fazer com que esse julgamento, dependendo de qual seja o posicionamento do STJ, ele signifique extinguir os processos em julgamento do mérito. Então não vai ter nem efeito financeiro, não vai ter nem processo, ali teria que começar as coisas meio que do zero. E, ao mesmo tempo, a gente tem superado a questão do interesse de agir, a gente tem a questão do documento novo, do fato novo, a gente tem que falar sobre o fato superveniente também, que foi o que eu fiz a distinção ali na minha palestra, porque o fato superveniente, o STJ já se manifestou expressamente quando ele falou da reafirmação da DER. Então, a base do fato superveniente, da necessidade do juiz levar ele em consideração quando está julgando, quando o STJ menciona o 493 do CPC e o 933 do CPC, que diz lá que o juiz, quando tomar ciência de um fato superveniente constitutivo, extintivo ou modificativo do direito, que ele tem que levar isso em consideração, mas claro, sem surpresa. Então, ele pode fazer isso até de ofício, mas ele tem que oportunizar as partes a se manifestarem. Quando ele traz o 933, a mesma responsabilidade para o relator, para o julgamento de recurso, então ele diz que nos 2 graus há essa necessidade.
O STJ diz que, então, isso significa até a possibilidade de reafirmar DER, de você, dentro de uma continuidade da relação previdenciária, às vezes coisas podem acontecer depois do requerimento administrativo, depois do ajuizamento da ação, e elas devem ser levadas em consideração. Isso se aplica também para o previdenciário. Então, isso é o fato superveniente, aquilo que não existia quando você requereu, mas que passa a existir durante a relação. Mas a gente tem o documento novo e a gente tem o fato novo, né? E quando a gente fala do documento novo, muitas vezes a gente está falando de um documento que não era possível juntar, seja porque a empresa não entregou o PPP, seja porque, eventualmente, era uma ação trabalhista que precisou ser feita para provar, seja... E daí a gente tem, tipo, do fato superveniente, nós temos, por exemplo, um agravamento da doença, né? Mas num benefício por incapacidade, mas o fato novo pode ser, às vezes, um exame que não tinha ficado pronto, mas que já tinha sido feito, né? Coisas que vão aparecendo também por incapacidade da parte de trazer, porque ela depende de terceiros, como uma CTC. Eu pedi a CTC, o município não entregou, eu não consegui entregar para o INSS, depois eu entrego. Isso realmente é um documento novo? Porque toda a temática, e principalmente quando o STJ traz essa discussão do interesse de agir, ele reforça a ideia, que a gente já viu lá no tema 350 do STF, de que a parte tem que pedir primeiro no administrativo, e essa é toda a lógica, né? Então você não pode recorrer à justiça para tudo, tem coisa que você precisa primeiro dar a oportunidade para o INSS conceder. Só que, quando você fala nessa questão de documento novo, você não pode esquecer que muitas vezes o documento não é apresentado porque a parte não consegue, porque ela não teve acesso, porque às vezes ela não teve conhecimento de que ela precisava, e está aí a carta de exigência para oportunizar isso, né? O INSS, o processo administrativo é um processo colaborativo, ele não é responsabilidade unicamente do requerente, o INSS tem que participar colaborando, o nosso requerente é um hipossuficiente, que não tem noção de tudo que ele precisa provar, ou dos elementos que são necessários para essa prova, e a gente tem desafios também. Por exemplo, você pediu para ouvir uma testemunha, o INSS não deferiu a JA, daí você ouve a testemunha na via judicial. Isso é um fato novo? Mas eu pedi para o INSS, e o INSS não oportunizou a realização. E daí na palestra, o que eu procurei trazer também, além de trazer o problema, é de sugerir soluções, ou pelo menos estratégias de atuação, para que a gente possa evitar o prejuízo dos nossos clientes. E a principal estratégia de atuação, eu entendo que é fortalecer nossa atuação administrativa. Melhorar a forma como a gente apresenta a prova, indo além, talvez, do mero documento, e daí eu dei o exemplo de a gente reduzir a termo a prova testemunhal. Então, eu não vou conseguir ouvir a testemunha porque o INSS não está fazendo JA, mas eu posso dar para ela perguntas a responder com o próprio punho e assinar, posso reduzir a termo o que ela vai falar, posso agora, na instrução concentrada, trazendo isso para a via judicial, né, que eu posso fazer o vídeo, eu não vou conseguir juntar o vídeo na via administrativa, mas eu posso sim conseguir colocar o vídeo no YouTube, num arquivo, e colocar o link ali dentro da petição. Então, o mesmo vídeo que eu aprendi, que vou aprender cada vez mais a usar na via judicial, eu posso começar a usar ele na via administrativa, por que não? Né? E daí não vai se discutir se esse vídeo é novo ou não é, porque ele fez parte. Então, o que a gente precisa entender é a importância do processo administrativo para o processo previdenciário, e que cada vez mais a justiça está preocupada em... e daí vou usar a frase que a gente ouviu muito no tema 350, que a justiça não se torne um balcão do INSS. E isso, na verdade, ele reflete já um movimento histórico que antes dos juizados, lá em 2001, e eu que sou jovem há um pouquinho mais tempo, que eu comecei em 98 no Prev, eu vivi um momento pré-juizado. Quando ele surge em 2001, e a pessoa pode começar a recorrer diretamente à justiça, e fica mais sedimentada a questão do primeiro grau, isento de custas, né? E que a pessoa, talvez a gente tenha um facilitador de acesso, e principalmente os processos passam a ser individuais, porque antes você tinha processo de 50 pessoas, era um processo, mas eram 50 segurados, tinha processo com 15, com 5, enfim. Quando entra nos juizados, os processos são individuais e não precisam de advogado e não tem custas. Então, a gente vê um movimento ali, até 2007 principalmente, mas em especial de
2001 a 2003, quando termina o primeiro prazo decadencial que não se concretizou ali, 2003, que todo dia nos jornais tinha se dizendo, vai acabar o prazo, você precisa rever teu benefício, vai acabar o prazo. E as pessoas faziam fila na frente dos juizados, porque naquela época não tinha fila online no INSS. Você ia para a agência e você não tinha como, se você fosse um dos 15 primeiros, você chegou lá às 3 da manhã, você tinha senha, senão você não tinha. E o INSS não te atendia, mas a justiça estava de porta aberta. E reduzia a termo e dava entrada no requerimento. Então, a gente viveu um momento onde as pessoas passaram a recorrer à justiça por necessidade, porque o INSS tinha um número reduzido de atendimentos e não tinha agendamento eletrônico para você ter um dia para ir lá comparecer. Você tinha que chegar na fila às 3 da manhã e tinha 15 senhas naquele dia e era isso e deu, né? Então, nesse momento, as pessoas começam a recorrer aos juizados. Eles trocaram o balcão do INSS pelo balcão da justiça. E a justiça, que até ali entendia que não era necessário o prévio requerimento, se o INSS contestasse, estava tudo certo, o processo seguia. Esse era o entendimento pacífico. Só que daí a justiça se retrai, dizendo, não, peraí, vocês estão fazendo da gente o primeiro requerimento, isso não pode acontecer. E quando eles começam nesse movimento, é primeiro para combater isso, por causa da dificuldade do INSS, e agora o que a gente vê? Também uma dificuldade do INSS de internalizar direitos, né? De cumprir as regras e principalmente de cumprir entendimentos judiciais que ele não traz para o administrativo. Então, o volume de negativas, a automatização que nega sem abrir exigências, sem olhar documento, né? O volume disso está fazendo com que as pessoas recorram à justiça. E quanto mais processo, mais a justiça vai se retraindo, tentando achar formas de obrigar o processo administrativo e de diminuir a judicialização, né? E essa retração, ela não pode significar o prejuízo do segurado. Porque uma coisa é você dizer que precisa pedir primeiro no INSS, outra coisa é você extinguir um monte de processo que pode, inclusive, estar a ele ser aplicada a decadência, porque ele está aguardando não sei há quantos anos o andamento, em razão de se precisar decidir se o documento é novo ou não é novo e quais são os efeitos disso. Você extingue o processo e ele não pode mais ser reiniciado, porque já se passaram 10 anos do primeiro dia do primeiro pagamento desse benefício, né? Do mês seguinte ao primeiro dia do primeiro pagamento. Então, você traz certas dificuldades que não poderiam sequer estar sendo questionadas, ao meu ver, mas estão e são um movimento decorrente da alta judicialização previdenciária, que não vai melhorar, ainda mais agora que a gente tem toda a questão de desconto indevido das associações, dos descontos indevidos de empréstimos, né? O INSS, nesse momento, está ampliando o problema, não só para o previdenciário, mas até para a matéria civil ali, né? Mais administrativa, que é a questão das associações que estavam descontando, né? Enfim, muita coisa ali acontecendo. E esse movimento retrai a justiça e acaba trazendo discussões que não deveriam existir mais. Eu percebo que se inicialmente as portas estavam abertas para o segurado, indiretamente na justiça, por exemplo, sem o requerimento administrativo, hoje a gente vê não só o contrário, que o requerimento administrativo é obrigatório, por causa do tema 350, e as revisões não, mas de forma geral os requerimentos são obrigatórios. Mas mais do que isso, eu percebo que na prática o requerimento está sendo obrigatório e o acompanhamento também de advogado, porque a partir do momento que a gente vai ter que ter uma instrução processual administrativa pensada, não tem condições de uma pessoa fazer esse requerimento direto. Para começar, que a gente tem essas exigências que ou não são feitas, ou são mal feitas, ou a comunicação não chega, né? A gente já tem essa dificuldade de instrução, uma pessoa sozinha não sabe o que apresentar, que documento apresentar. Essa do prazo também, elas não sabem que realmente os 30 dias vai extinguir. Também ainda tem isso, a questão do prazo, e também não sabe muitas vezes nem onde procurar esse documento, onde encontrar esse documento. Direito previdenciário, a gente não tem um código, tá tudo esparso, tem leis, tem medidas provisórias, tem portarias, e aí para uma pessoa leiga ter o conhecimento de direito e ainda conseguir aplicar isso dentro de um processo administrativo, as pessoas não têm nem consciência de que é um processo administrativo. Eu pedi o benefício, eu tomei pau.
É isso. A visão de uma pessoa que está ali, passando por um problema de saúde, perdeu um ente querido e está dependendo da pensão, a visão é essa, olha, eu pedi, o INSS deu pau. E aí, sem a presença do advogado, esse processo jamais vai conseguir ser bem instruído e jamais vai conseguir ainda ser instruído de forma a pensar em uma possível ação judicial posterior. É isso, e a gente traz uma complexidade que impossibilita, e a justiça ela deixa de olhar pelo ângulo do segurado. Ela passa a olhar pelo ângulo dela, o que ela queria que tivesse no processo, o que ela acha que a pessoa deveria adivinhar que tem. E muitas vezes o INSS não faz a carta de exigência, né? E mesmo quando faz, a pessoa às vezes não tem o conhecimento. Você está criando um processo que é para ser colaborativo com a ajuda do INSS, né? Que antes era feito na presença de um servidor, agora é feito online, num celular, que seja, né? Muitas vezes a pessoa vai numa lan house, vai em algum lugar para alguém dar a entrada errada. E é só feito online, né? Não é oportunizado uma outra forma de requerimento. Então, começa o funil daí. A problemática já começa daí. Eu tenho desenvolvido a pesquisa no doutorado justamente na linha da filosofia da tecnologia, justamente pensando as barreiras tecnológicas que o INSS tem imposto aos hipossuficientes e o reflexo disso no Poder Judiciário. E aí a gente vê, ao buscar jurisprudência, aprofundar o assunto, a gente vê processos de uma pessoa, por exemplo, que está há 2 anos sem conseguir acessar o aplicativo. Ela não conseguiu entrar, porque o nome tem um problema, porque a certidão de nascimento, a mãe está com um sobrenome diferente, e aí ela não consegue essa retificação de documento. Ela não consegue sequer fazer o requerimento administrativo. Quiçá pensar, então, em um processo administrativo completo, com uma ampla defesa, mostrando os documentos. E o advogado se torna cada vez mais essencial, mas a população não tem muitas vezes essa noção, né? Porque o próprio INSS, às vezes, faz o aviso de você não precisa de intermediários. Uma coisa é o intermediário, né, que está ali na porta distribuindo panfleto. Outra coisa é o advogado que vai instruir para que o processo tenha os documentos que ele precisa para judicializar. Ou para ter o direito, porque se você faz uma revisão e apresenta um documento novo, você também não tem efeitos financeiros, né? Vai ser da data do protocolo da revisão. Então, por mais que se diga, né, do acesso, do amplo acesso, melhorou do que aquela fila lá que tinha que chegar às 3 da manhã, melhorou. Mas você não pode fechar as agências de segurado, e me preocupa muito um movimento que a gente tem visto de terceirizar esse protocolo, botar no correio, botar no cartório, sim, botar no hospital. Lá não tem servidor, não tem ninguém treinado, que não seja efetivamente o servidor que esteja atendendo ali no INSS para receber o documento, mas que seja alguém com supervisão de um servidor, né? Eles estão achando o protocolo previdenciário, ele é extremamente complexo, porque envolve documentos. Eu lembro antigamente, quando a gente protocolava físico, que a gente colocava aquele grampeador mais grosso, assim, e grampeava várias vezes aquele documento, toda a petição, né? A petição com os documentos anexos, para que o servidor não tirasse os documentos. Era uma estratégia, porque aquele grampo era ruim de tirar, e a gente fazia uns 4, 5 na lateral, porque daí o servidor, se eu levasse solto, se eu levasse com um grampeador simples, ele tirava e separava o que ele queria e o que ele não queria. E daí, muitas vezes, o juiz depois me penalizava porque, né, eventualmente tinha alguma coisa que não tivesse lá. E depois, quando ele tirava, a gente ainda ia lá na ouvidoria para dizer, olha, eu tentei juntar esse documento e o servidor não aceitou. Porque desde lá, a gente tem um pouco dessa discussão a respeito de ter a prova, né? O que é a prova? E o que é novo e o que não é novo? Mas lá, e o entendimento do STJ até agora era pacífico, no sentido de que se você consegue provar, mesmo que com... E daí você vai entrar em discussões com a perícia feita judicialmente, uma nova perícia. Isso é um elemento novo? É um documento novo? Se eu não consigo provar com os documentos que a empresa me deu, mas faço uma perícia judicial, isso é um fato novo, um elemento novo? Isso tira os efeitos financeiros? O STJ entendia que não. Um PPP novo juntado, o STJ entendia que não. Mas agora vem toda uma discussão a respeito
de se isso seria ou não, e qual a responsabilidade do segurado, até que ponto ele é responsável, né, daquilo que ele não conseguia provar, daquilo que ele não foi avisado que ele teria que provar, né? A gente tem o artigo 11, que é muito importante, da IN 997, que exclui dali alguns elementos novos, né, que são aquilo que o INSS deveria saber, porque já está no que diz, ou nas suas bases, nas suas fontes de informação, ou aquilo que eventualmente ele tinha que ter pedido uma carta de exigência e não pediu, né? Então a gente tem muita coisa ainda a se pensar antes de se dar uma resposta simples para um problema complexo. E se for uma resposta simples, que seja dar os efeitos financeiros da DER, porque quando a gente trabalha com o segurado hipossuficiente, a gente tem que tomar muito cuidado com as limitações do exercício de direito, né? Isso é muito preocupante, porque estamos falando de um lugar de privilégio, de que se eu quiser marcar uma consulta amanhã e pedir um laudo, eu vou lá, eu vou marcar, o médico vai me dar, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Eu sei que para provar o termo especial é o PPP, e que a empresa é obrigada a me fornecer, e que se ela não me fornecer, eu tenho as medidas judiciais, eu vou fazer as medidas judiciais necessárias, mas a população não sabe disso. Então, uma grande preocupação é que são provas que não estão de posse do segurado e que muitas vezes ele está de pés e mãos atados para conseguir esses documentos, para conseguir marcar uma consulta no SUS, gente. É uma luta. E depois que você marcou a consulta, que é com um generalista, que você é encaminhado então para um especialista que você precisa, e para conseguir um laudo? E para conseguir um laudo bem feito, que vai estar falando na CID, porque tivemos o Ateste Med, que tem todos os requisitos lá. O médico vai entender que tem que ter aqueles requisitos lá, que tem que estar constando na CID, tem que constar a data de início da incapacidade, a data final, aí pressuposta. Então, assim, é muitos detalhes que sobrecarregam o direito à prova da pessoa. E o que mais ainda me chama atenção é que eu tenho visto pouquíssimas jurisprudências utilizarem, e aí eu falo utilizar o termo mesmo, porque eu faço pesquisa de termos, assim, quando você faz a busca de jurisprudência, in dubio pro mísero. Pouquíssimas utilizam que, na dúvida, vamos proteger o segurado que não entende o que está acontecendo, que não tem a prova. São, assim, raríssimas decisões nesse sentido. Pelo contrário, né, o que a gente vê é a justiça dando cada vez mais complexidade ao processo administrativo previdenciário e ele trazendo cada vez mais a responsabilidade para o segurado, né? Então isso é sem dúvida um problema, acho que a gente precisa tratar de forma a cuidar a questão social, né? Ao invés de se exigir que o INSS pegue as temáticas que estão decididas, pacificadas na via judicial e internalize na via administrativa, fica se fazendo tentativas de conciliação paralelas, né, onde a pessoa é obrigada a entrar com a ação para daí ter um acordo proposto na justiça, enquanto na verdade o INSS tem obrigação ética até de fazer essa internalização, e daí isso não é problema. Isso não é o problema da judicialização. Não é o fato que o INSS não cumpre o que ele mesmo sabe que o STF ou o STJ já decidiram. Mas o problema é o segurado, que não juntou um documento porque ele não tinha acesso àquele documento. E daí ele é que está judicializando demais. Não é porque o INSS não está cumprindo a lei até, né? Então, você jogar para a parte mais fraca, para a parte que muitas vezes tem mais dificuldade até de se defender, a responsabilidade de uma judicialização que não começa e nem termina aí, né? E eu percebo também que muito se fala aí em advocacia predatória. Outro dia mesmo, o advogado foi oficiado porque ele distribuiu 200 ações no mesmo dia com a mesma temática. Mas o que o INSS faz é uma litigância predatória. Quantas ações tem o INSS pelo mesmo motivo, muitas vezes, como a questão da renda do LOAS? Então, assim, a coisa está sendo vista sobre uma ótica errada. O que o INSS faz nada mais é do que uma advocacia predatória. Ele trabalha no atacado. Olha, isso aqui eu sei que se entrar na justiça
vai ganhar, mas não é todo mundo que vai entrar. E daí eu não internalizo mais, porque eu sei que tá errado, todo mundo porque que eu ainda vai vou entrar. conseguir economizar, porque algumas pessoas não vão pedir. Exato. Então eu fico muito brava quando eu vejo as coisas. Isso sim é uma advocacia predatória e que ninguém tá fazendo nada, ninguém tá vendo nada. O CNJ divulgou justiça em números, né? O INSS tá à frente das financeiras, que são conhecidas reiteradas descumpridoras dos direitos. E vai piorar, aí. né? Porque agora com essa questão dos descontos associativos Isso. e com toda essa problemática que tá também dos descontos de empréstimos, o INSS vai ter um monte de ação pedindo indenização e cobrança desse valor em dobro, né? E daí vai ser predatória? O problema é o mesmo, a ação vai ser a mesma, só vai mudar o cálculo do que foi descontado e o nome da pessoa. Mas o mesmo prejuízo foi feito para todo mundo com a participação de servidores do INSS. Exatamente. Né? Então, assim, o INSS não é culpado disso, e daí o advogado que entrar com a ação para os seus clientes, ele é que está fazendo o predatório? Né? É muito complicado, assim. Nossa, é uma temática que dá pra gente ficar conversando o dia todo. Mas, falando da prova nova, a doutora deixou a dica de melhor instrução processual, lógico, dentro de um cenário ideal de que a pessoa está acompanhada pelo advogado, e por isso, toda oportunidade que tem para falar, a gente tem que fazer isso, demonstrar a importância do advogado. Tem uma outra dica nesse ponto que você acha que a gente tem que, porque muitas vezes é fato que a correria da rotina do escritório, do dia a dia, muitas vezes você vai meio que no automático. Tem uma chavinha ali para a pessoa ligar, para ela prestar atenção, para ela, né, como se diz assim, evitar o problema, né? É pedir a prova na via administrativa. Então, pedir a JA, pedir a ouvida de testemunha, pedir a produção da perícia, pedir a intimação do empregador para entregar o PPP. A gente sabe que o INSS não vai fazer, mas o pedido ali demonstra o interesse e demonstra a inércia do INSS na ação, o que nos ajuda a discutir isso melhor na via judicial, né? Então, fazer os requerimentos, juntar os documentos, responder gente, nós precisamos responder as cartas de urgência, mas eu já juntei, não interessa, junta de novo. Se o INSS abriu, nem que seja para dizer que você já juntou e que está juntando de novo, porque não é considerado elemento novo até a decisão. Né? Então, aquilo que você juntar na fase instrutória ali do processo não é considerado, administrativo não é considerado documento novo, é só depois da negativa, daí o que você juntar depois é considerado elemento novo. Então, apareceu um documento, atravesse e junta no processo administrativo, requeira no teu pedido inicial tudo que for possível, que você imagine que seria necessário a prova. Se está dependendo do município, peça para o INSS intimar o município, que ele não entregou a CTC, né? Peça dilação do prazo de exigência ali para que você possa, né? E peça, não estão me entregando, peça a dilação e peça para o INSS oficiar o município para que entregue, porque por mais que ele não vá fazer, nós precisamos documentar os movimentos que o segurado, né, ou seu representante legal fazem para que essa prova fosse produzida na via administrativa, porque eu acho que isso pode fazer diferença. Já chega com um deferimento no seu escritório, já chegou com um processo ali, como se diz, aquela lambança, né, aquele mal instruído. Seria melhor propor um novo processo administrativo do que judicializar uma coisa que já está meia boca ali? O legal do processo administrativo é que você não precisa escolher, né? Então eu posso requerer um novo benefício, o mesmo benefício novamente, né? Ou um novo também, dependendo do que completou os requisitos. Então eu requero novamente, eu recorro daquele anterior ou eu peço a revisão daquele anterior, né? Eu posso pedir revisão de negativa? Sim, eu posso pedir revisão de negativa e eu tenho 10 anos para pedir. Então, se o cliente apareceu lá no escritório 6 meses depois da negativa, eu não tenho prazo para recurso, mas eu tenho prazo para revisão. Então, eu faço uma revisão juntando a documentação, faço um pedido novo e daí, eventualmente, também faço o judicial, mas eu não preciso fazer simultâneo, eu posso esperar um pouquinho, aguardar se vai ter os 90 dias ali do novo benefício. Às vezes você tem a negativa do novo e tem a negativa do antigo, né? Então, você vai dizer, mesmo que eu tivesse o documento lá naquele anterior, também teria sido negado. Então, eu tenho direito sim desde a DER. Né? Porque se eu pedir de novo, com o documento novo e ele negou, eu provo que independente de esse documento estar lá ou não, ele errou naquela DER, seria negado, entendeu? Então eu tenho direito ali desde a DER anterior. E são tudo ferramentas que a gente vai usando para aprimorar ali
a prova, né, o argumento em favor do nosso cliente. Nossa, sensacional. Achei que essa dica foi incrível, porque realmente, né, se você apresentou de novo e ele negou, né, passou despercebido ali, é mais um motivo de que a DER teria que ser a inicial. Achei sensacional. Como é bom nesses momentos a gente parar e refletir, que é o que eu digo, muitas vezes, né, quem tá ali no dia a dia do escritório, quem tá na labuta todos os dias, não tem esse tempo de parar e fazer essa reflexão, principalmente se tratando de processo civil, né? O previdenciarista é muito do direito material, é muito do benefício. E aí, quando a gente vai para a seara processual, que tem todas essas nuances de prova, a gente fica meio que com uma bengala ali, se apoiando nas coisas. E a né? última dica também, que eu acho que é muito importante, é a gente usar os argumentos de outras decisões em favor do nosso cliente. Então, vai falar sobre fato superveniente, pega lá os acordos do tema 995, que fala da reafirmação da DER, e pega os argumentos que o STJ usou e cita na tua petição. Vai falar do fato superveniente, você pode ver também a questão da decisão no tocante à decadência na ação trabalhista, vai falar de um documento trabalhista que você conseguiu de uma revisão do PPP e do LTCAT numa ação trabalhista, usa os argumentos que eles usaram lá para reiniciar, para contar diferente a decadência da ação trabalhista, que começa a contar não lá do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento, mas sim da data de trânsito em julgado, daquela sentença. Então, tem vários argumentos que a gente consegue transpor, né, utilizar além daquilo que já foi dito para a argumentação nas novas discussões, e a gente devolve a eles aquilo que eles mesmos já disseram, para que eles relembrem, né, aquilo que já foi dito e que eles possam seguir na mesma linha, porque o direito tem que ter segurança jurídica, tem que ter estabilidade, eles não podem ficar mudando a resposta de acordo com a pergunta, se é o fundamento é exatamente o mesmo, né? Nossa, quantas dicas! Tive uma aula prática aqui e todo mundo que está ouvindo também teve, que com certeza vai mudar ali o dia a dia do escritório, principalmente a prática processual administrativa, que ela vai ter que ser vista com os olhos mais atentos cada vez mais, né? A gente vai ter que tomar mais cuidado com o processo administrativo, porque como a gente disse antes, as portas estavam todas abertas, a tendência é cada vez fechar mais, né? Então, te agradeço muito suas palavras, né? Suas ideias brilhantes sempre contribuem muito, enriqueceu muito nosso podcast. Fico muito feliz de você estar aqui, de você contribuir e trazer esses esclarecimentos pra gente, que com certeza vai fazer diferença no dia a dia, não só meu, mas de todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada, doutora. Obrigada, viu, Amanda, pelo convite, obrigada a todos vocês por nos ouvirem aqui, né, e que possamos estar juntas mais vezes em breve. Isso, muito obrigada. Pessoal, finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk. A vontade era ficar aqui o resto do dia debatendo tantos temas interessantes. O direito previdenciário é tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão lindo, né? E apaixonados que somos pelo direito previdenciário, ficaríamos aqui. Mas vamos finalizar com essas dicas que com certeza vai fazer uma virada de chave aí na sua atuação administrativa. Tantas reflexões que vai fazer a gente pensar aí o dia a dia, né? Vamos pensar os requerimentos, vamos tomar cuidado, né? E siga o IEPREV nas redes sociais, @IEPREV, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, o IEPREV Talk tem um canal específico no Spotify, no YouTube está dentro do canal do IEPREV, e siga também @AmandaFariaMapa. Doutora Gisele, como o pessoal te acha? O pessoal precisa te seguir, duvido que tem alguém aqui que não siga ainda, mas se por acaso passou despercebido, como é que o pessoal te... O meu arroba do Instagram é @Gisele Kravechichin. Pessoal, vocês precisam seguir a doutora. Porque, como eu disse desde o início, ela é brilhante. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, até mais. A gente se encontra no próximo episódio com uma nova temática, um novo convidado especial. Até lá.